Eu finalmente assisti Gladiador 2. Pois é, a continuação mais desnecessária dos últimos anos. Pelo que todo mundo fala, inclusive eu falava, né? Aí vocês me perguntam, Gladiador 2 é um filme ruim? Eu não achei. Sinceramente, não achei. Mas aí você me pergunta, então o filme é excelente, nível primeiro filme, essas coisas todas? Não. Aí também não é essas coisas também não. Mas calma lá, né? Bora desenvolver. Como eu acabei de dizer, Gladiador 2 era um dos filmes mais desnecessários dos últimos anos, porque não precisava, a história acabou no primeiro. A história do primeiro seguia Maximus Decimus Meridius, o grande protagonista do filme, que eles era um general que virou escravo, que depois virou gladiador, que desafiou o imperador numa jornada emocionante e que todo mundo se afeiçoou. Apesar de ter alguns problemas, todo mundo ama esse filme. Inclusive, vou deixar aqui na descrição o meu vídeo de críticas sobre o primeiro Gladiador. Dito tudo isso, todo mundo se apaixonou e todo mundo concordava que esse filme não precisava existir. Mas aí lançou o primeiro trailer esse ano ainda e surpreendeu muito. Apesar da trilha sonora não ter sido uma boa escolha, né? Era tipo um rap, né? Meio aleatório. Eu não lembro se era um rap, mas eu lembro que era uma música que eu não gostei. Mas de todo jeito, as cenas estavam impressionantes. As do Coliseu tinham uma naval que. Nossa senhora, que coisa linda! Então, eu fui assistir esse filme com a cabeça de: não vai ser melhor que o primeiro, não vai ter a mesma emoção que o primeiro, mas vai ser um filme extremamente divertido e é isso que eu quero ver. Um filme que vai me divertir do início ao fim. Eu entrei com essa cabeça no filme e eu saí do cinema com essa mesma impressão. Ele não é melhor que o primeiro, ele não tem o mesmo nível de emoção, mas ele me diverte do início até o final. E deixa eu começar com o ponto que eu achei maravilhoso desse filme e que no outro filme eu achei extremamente problemático, que são as cenas de batalha. Nossa senhora, Ridley Scott evoluiu muito em relação à direção de cena de batalha, porque muita gente vai dizer, em comparação com o primeiro filme, deve muito. Não, não deve nada, não. Na verdade, essa do segundo é melhor. Tenta reassistir o primeiro Gladiador, você vai ver que não dá pra entender nada da cena de batalha. É muito picotado, você às vezes não sabe quem tá aonde, não sei o que, não sei o que lá. Mano, é uma confusão desgraçada. Nesse daqui, apesar de sim ter muito corte, fala direito aqui, ô Liseira, ter muito corte nas cenas de batalha, não é um negócio que atrapalha. A geografia também fica muito clara das cenas, você consegue entender o que está acontecendo e as cenas são mais grandiosas do que no primeiro filme. Apesar de no o contexto geral não ser tão emocionante quanto no primeiro, ainda assim, na parte de execução, as cenas de batalha são extremamente bem feitas. Inclusive com algumas coisas que são até fiéis à questão da história real. Por exemplo, a questão da batalha naval que eu comentei no Coliseu. Para algumas pessoas pode ser meio absurdo, mas isso realmente aconteceu na Roma Antiga. Tipo, foi umas 3 vezes, se eu não me engano, mas de fato aconteceu. E eu acho isso muito da hora, porque o Ridley Scott geralmente não gosta de pesquisar a fundo sobre a história real, né? Ele só faz o filme dele do jeito que ele quer. Mas nesse daqui ele pesquisou muita coisa, apesar de muita coisa ser mentirada, né? O personagem do Pedro Pascal, por exemplo, sequer existiu, mas ele pesquisou muita coisa. No primeiro também, mas enfim, nos dois tem muita pesquisa por trás, apesar de sim ter muita mentirada, porque o Ridley Scott gosta de dar uma liberdade criativa meio exagerada, né? Apesar de que isso não me incomoda pessoalmente. Mas enfim, cenas de batalha, show. Fidelidade histórica, show. Apesar de não ser perfeita. E eu vi um vídeo analisando historicamente esse filme. E o cara realmente gostou de como ele retratou esse filme. Mas também, né, depois de Napoleão, qualquer coisa seria melhor do que aquilo, né? Só que aí, falando do geral, cara, o roteiro é um ponto que me atrapalha um pouco nesse filme.
Porque assim, Horas ele tenta ser meio que um remake do primeiro filme. Então a gente vê toda aquela estrutura que a gente já viu no primeiro filme, do soldado que virou um escravo, que depois virou gladiador, que vai desafiar o imperador, que aqui no caso é o general. Só que aí também tem uma narrativa nova envolvendo a política de Roma, que aí é um negócio que não tinha no primeiro filme, na verdade tinha um pouquinho, mas não era do jeito que estava nesse filme. Então, esse filme acaba meio que tentando replicar algo que já aconteceu antes, mas ao mesmo tempo trazer muitas coisas novas e meio que uma parte acaba meio que tipo, não fica muito bem equilibrado. Parece que uma tenta desequilibrar a outra. Então, acaba não ficando muito harmonioso, fica até meio confuso, porque você não sabe se esse filme quer ser de fato uma continuação ou um remake do primeiro filme. E, às vezes eu ficava meio que, homem, se decida logo com o que você quer, meu amigo. E de fato, esse roteiro às vezes acaba sendo meio confuso. Apesar de eu gostar de algumas ideias novas que o Ridley Scott trouxe para justificar uma continuação. São boas ideias. O problema é que fica meio desbalanceado, não fica muito harmonioso da forma que ele quer retratar aqui. Sobre a questão dos atores, cara, eles estão bem, não melhores que os atores do outro, mas no geral acho que estão bem. O Paul Mescal, que faz o Lucius agora, foi a grande incógnita, né? Ele foi indicado ao Oscar recentemente por After Sun. É um grande ator. E aqui ele manda bem. Mas, tipo, não é o Russell Crowe interpretando o Maximus, né? Ali, realmente inacreditável. O Paul Mescal tenta replicar um pouco da atuação dele. Um pouco não, muito. Ele tenta trazer vários dos trejeitos do Maximus pro Lucius. E meio que acaba ficando uma cópia um pouco, né? E fica meio estranho. Mas ainda assim, ele tenta cooperar do jeito que ele pode. O Pedro Pascal, né, o grande ator da atualidade, ele também tá aqui, mas é a mesma coisa do Paul Mescal. Ele também faz o máximo que ele pode, mas não é lá aquelas coisas todas. Aí tem aquela atriz que estava no primeiro filme, que era a mãe do Lucius, que eu esqueci o nome. Mas ela também tá bem, continua o papel dela, que era muito legal no primeiro filme. Apesar de não ter o mesmo punch de emoção que nem no primeiro. No geral, os outros atores também estão legais, mas o grande destaque desse filme, de fato, é o Denzel Washington, que está sensacional. Ele tem uma personalidade meio dúbia, você não entende muito bem o que ele quer de fato, mas ao mesmo tempo ele é muito intrigante. Então, cara, o Denzel Washington entregou o personagem do filme. Mandou bem demais. E para finalizar, aspectos técnicos sensacionais. Apesar de não ser totalmente fiel à Roma antiga do jeito que ela foi, aqui está muito bem feito. Fotografia, direção de arte, figurino, é tudo muito lindo. Te convence de que você está de fato num coliseu da Roma antiga. Eu acho que, se brincar, vem indicações ao Oscar nessas categorias mais técnicas. Mas, no geral, é isso. É uma continuação que é inferior ao primeiro filme em quase todas, só não é inferior a todas por causa das cenas de batalha, mas é uma boa continuação, diverte. Precisa de uma continuação? Acho que não. Estão falando de ter mais continuações de Gladiador, eu acho que não precisa, pode morrer aqui nesse segundo filme. Mas no geral é um filme divertido, eu dou uma nota 7. 7 é uma boa nota, não é um negócio maravilhoso, não é um negócio que eu vou me lembrar com tanto carinho, mas me divertiu. E isso é o que importa no final. Ele conseguiu concluir o seu objetivo. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima e tchau!